importante entender que há vários modelos de Constituição que trazem os dados ou então trazem alguns efeitos, algumas expressões que serão usadas na própria Constituição brasileira. Se no modelo norte-americano nós tínhamos todas essas características, como ser um modelo voltado para a questão judicial, ou seja, o juiz integrante do judiciário, o repressivo também, um sistema repressivo baseado na lei, também ser in casu, inter partes, quando o ato é considerado inconstitucional, todos os seus efeitos também são anulados. É preciso estudar outros modelos, e é o caso do modelo europeu, que vai ser diferente do sistema francês. Vamos entender qual é a diferença entre os dois. No modelo europeu, nós também temos um sistema judicial, mas aqui é interessante perceber que o juiz ele pode fazer parte, este que vai julgar algum ato, julgar esse ato com base na lei, ele não precisa ser o integrante, o membro do judiciário, ainda que a última palavra, por vezes, seja dada pela Corte do Judiciário. Mas ele faz parte de tribunais que estão presentes no país. Mas é um sistema judicial. O juiz precisa dar o seu crivo, dar a sua palavra. Mas ele também é um sistema, isso é importante perceber, erga omnes. O que significa erga omnes? Percebam, e aqui eu chamo a atenção, como há expressões latinas utilizadas na área do direito. Por quê? Porque o latim é a língua mãe do português. A nossa língua mãe é a língua latina. O português nasceu do latim. Portanto, expressões que utilizamos no português são expressões advindas da língua latina. E, às vezes, expressões na própria língua latina têm bastante espaço, especialmente na área do direito. O que significa, portanto, erga omnes? Erga significa para, omnes, todos. Portanto, erga omnes, para todos. Em que sentido? No sentido de que a lei, toda a lei, é feita para todos. A lei é feita com um olhar geral. Portanto, o legislativo, quando constrói a lei, a constrói erga omnes, ou seja, a constrói para todos, para que todos possam obedecer determinada lei. Mas os atos judiciais, geralmente, mesmo partindo de uma lei erga omnes, de uma lei para todos, os atos judiciais geralmente serão inter partes. Por quê? Porque é claro que aquele ato judicial, aquele julgamento, ele não vai ser aplicado a todos os outros casos, a todas as outras pessoas, mas entre as partes que estão disputando naquele momento, entre as partes que estão com uma ação diante do juiz naquele momento. Mas em que sentido o modelo europeu, então, é erga omnes? Porque em alguns atos judiciais, especialmente e principalmente quando se trata do julgamento de uma lei, ou seja, julgar se uma lei é constitucional ou inconstitucional, esse ato judicial precisa ser erga omnes. Porque no momento em que for dado pelo juiz, pela alta corte, pelo sistema judiciário, a norma, ou então for batido o martelo de que aquela lei não é constitucional, de que aquela lei é, portanto, inconstitucional, se isto for decretado, todos os atos desta lei também serão inconstitucionais, todos os atos advindos desta lei. Portanto, erga omnes, porque contra todos, contra todas as opiniões que poderiam advir, é decretado que aquela lei que teria sido feita para todos e que em um primeiro momento parecia ser válida, ela não é constitucional. Portanto, se a lei é para todos e se a lei deve ser constitucional, no momento em que a lei é vista, é decretada como inconstitucional, ela vai causar impactos na vida de todos os cidadãos, na vida de toda a sociedade.
Por isso, ele é também um sistema erga omnes. Mas é importante perceber que, no caso do modelo europeu, ele atua com relação à lei pronta, ao ato perfeito da lei. Tudo é julgado com base na lei pronta, com base nesse ato perfeito que nós chamamos de lei, de legislação. No caso do sistema francês, ainda que também ele seja judicial, que ele tenha esta visão erga omnes, ou seja, que a lei é feita para todos e que, se for vista como inconstitucional, também vai ter impacto sobre a vida de todas as pessoas. Que esta lei, uma vez declarada inconstitucional, não deve mais ser aplicada em outros casos. Apesar de ter toda esta visão, o sistema francês recebe na história um mérito pelo seguinte: ele é um sistema preventivo. Por que um sistema preventivo? Porque ele atua no próprio ato de edição da lei. Ou seja, ele não atua apenas em relação à lei pronta, a lei acabada, a lei que já está em vigor. Ele atua com relação à edição da própria lei. Enquanto a lei está sendo editada, estão sendo avaliadas a sua compatibilização ou incompatibilização com a Constituição. Portanto, ele evita, nesse caso nós poderíamos dizer, ele evita que uma lei manchada no sentido de que ela não é compatível com a Constituição, com a Carta Magna daquela nação, evita que esta lei chegue a vigorar, que esta lei chegue, portanto, à sociedade. Então, é possível perceber que esse sistema francês, ele é preventivo, ele atua enquanto a lei está sendo editada e previne para que esta lei não chegue a vigorar caso ela não seja constitucional. Mas, claro, nós percebemos diferenças, detalhes importantes entre o modelo norte-americano, entre o modelo europeu, entre o sistema francês. Mas todos, de certa forma, têm essa visão de que é preciso analisar as leis que são editadas, as leis que são produzidas, construídas, porque ao vigorar, a lei vai ter um impacto sobre todas as pessoas. Ora, estas pessoas são sujeitos de direitos. O ser humano, o cidadão, são sujeitos de direitos. Se são sujeitos de direitos, esses direitos precisam ser preservados, precisam ser resguardados. O Estado precisa resguardar esses direitos. Se o Estado é um Estado de direito, como se entende a partir da contemporaneidade, um Estado baseado nas leis, se o poder político tem que ser baseado nas leis, estas leis devem ser constitucionais. Por quê? Porque a Constituição é a lei suprema. Quer dizer, a Constituição é a grande lei que vai reger a construção das outras leis. Portanto, ela é a lei suprema. A partir dela é que são construídas as demais leis que vão fazer parte do Estado de Direito. Então, no caso do sistema francês, ele avalia, enquanto esta lei está sendo construída, de modo a perceber se esta lei é ou não é constitucional, para que quando ela chegue a vigorar, ela não atente contra os direitos do próprio indivíduo, para que ela não atente contra os direitos do cidadão, para que esta lei evite os abusos de poder e que, ao ser cumprida, ela possa estar de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, ela possa estar de acordo com a Constituição. E aí nós podemos e percebemos que realmente há uma preocupação também com a justiça. Porque qual é o foco principal da lei? Qual é o foco principal do direito? O foco principal do direito, o foco principal da lei é a justiça. Mas para que esta justiça seja feita e seja promovida,
é necessário que as leis sejam constitucionais, que os direitos humanos e que os direitos do cidadão sejam respeitados.